Olá, meus lindinhos! Hoje nós vamos começar a aula número 16. E o assunto dela são os números decimais. Quem são os números decimais? Aqueles números que se escreve utilizando uma vírgula. O que a gente pode dar de exemplos? A nossa altura. Quanto você mede? Eu meço 1,58 m. Qual é o seu peso? O meu peso faz de conta que é 60,4, né? Então, esses números que utilizam vírgula para escrever, eles são chamados de números decimais, tá? Vocês aprenderam lá em números naturais que as ordens, né, dos números, né? Unidade, dezena, centena, né? Sempre indo para o lado esquerdo, começando na unidade, indo para o lado esquerdo até em milhar, né? Dezena de milhar e assim vai. Os números decimais, eles vão no sentido oposto. Eles são menores que uma unidade, tá? Eles podem ser menores que uma unidade. Existe número decimal maior que uma unidade? Sim, existe. Mas o que vocês não conhecem são aqueles números abaixo de uma unidade. Então, a primeira coisa que a professora fez aqui é uma tabelinha com essa ordem, tá? Vai continuar unidade, dezena, centena, porque vão existir esses números com vírgula. Só que vão existir também agora os números abaixo, as ordens para a direita, tá? Então, aqui, ó, a unidade é 1, não é isso? O que vocês não conhecem? Décimos, tá? Centésimos, milésimos, décimos de milésimos, e assim vai continuando. Aos poucos a gente vai falando sobre eles, tá bom? Então, o que representa a vírgula? A vírgula, ela vai separar a parte inteira da parte decimal. Então, vou escrever aqui, ó, 12,6. Essa vírgula vai separar a parte inteira, o que fica do lado esquerdo é a parte inteira, e o que fica do lado direito é a parte decimal. Tudo bem? Que a gente chama de decimal. Então, vamos lá. Números com vírgulas representam fração. Sim, gente. Todo número com vírgula, ele não é um número natural, um número inteiro, ele representa uma fração, tá? Daqui a pouco vai ter exemplos, vocês vão entender mais isso. E o que eu posso falar também é que a ordem imediatamente à direita da unidade vale a 10ª parte da unidade. Olha aqui, ó. A ordem ao lado à direita, não é décimos? Ela equivale ao quê? A 10 partes da unidade. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, 0,1 é igual a 1 sobre 10. O 1 dividido em 10 partes. Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós vamos falar de frações decimais. Quem são as frações decimais, né? O que são frações decimais? São aquelas frações que os denominadores, eles são múltiplos de 10. Então, o denominador pode ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Sempre múltiplos de 10. Tudo bem? Olha os exemplos. Ó, exemplo A, 3 décimo. Exemplo B, 21 sobre 100, 21 centésimo. 37 sobre 1000. Tá vendo? Ó, os denominadores são sempre múltiplos de 10, tá? E as frações, elas podem ser escritas também como números decimais. Olha só. O que vai acontecer aqui? A quantidade de casas depois da vírgula, à direita da vírgula, vai depender de número de zero do denominador. Olha aqui, tem um zero, não tem isso? Não tem só um zero aqui no 10? Vai ter só uma casa decimal. Então, 3 sobre 10 é igual a 0,3. 21 sobre 100. Não tenho 2 zeros aqui? Então, eu vou ter 2 casas decimais. 0,21. Aqui, 37 sobre 1000. 3 zeros.
3 casas após a vírgula. 0,037. 9 sobre 100, não são 2 casas? Então, 2 casas decimais, 0,09. Então, aqui, ó, tem a fração decimal e aqui são os números decimais, tá? Fração decimal e números decimais. Mais exemplo aqui. 1.725 sobre 10.000. São 4 zeros, 4 casas depois da vírgula, sempre para a direita, tá? Números decimais à direita, depois da vírgula, tá bom? Vamos continuar. Então, olha só, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho a ordem, né? A ordem da classificação numérica. Então, centenas, dezenas, unidades, décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos, tá? Da esquerda, partindo de unidades, vocês já conhecem. Então, a centena, eu tenho 9 aqui. O 9 significa o quê? 9 vezes 100. Centenas não é a casa do 100? Então, 9 centenas é igual a 900. 2 dezenas. Dezenas é 10, não é isso? Então, 2 dezenas, 2 vezes 10, 20. Unidades é a mesma coisa que 1, né? Então, 4 vezes 1 é igual a 4. E 8 décimos. Lembra que eu falei do décimo lá, como se fosse 1 dividido por 10, que é igual a 0,1? Então, 8 vezes 0,1, que é igual a 0,8. E dos centésimos, 3 centésimos é igual a 3 vezes 0,01, tudo bem? Então, somando todas essas contas que foram feitas, eu vou obter 924,83. 924,83. Onde? Lembra o que tá para a esquerda da vírgula? É a chamada parte inteira. Quem é a parte inteira aqui? 924, né? Ó, lembra? Unidade, dezena, centena. 924. E o que tiver para a direita da unidade, depois da vírgula, é a parte decimal. Minha parte decimal aqui é 83, tá? Pessoal, não fiquem desesperados, vocês vão entender direitinho isso aqui, tá bom? Olha aqui, eu coloquei um número, 7,258, e eu falei, vamos decompor? Então, pra gente decompor, fazer igual o exemplo anterior que a professora falou. Então, o 7, ó, tá logo do lado da vírgula. Então, ele faz parte da unidade. Da ordem das unidades, não é isso? O 2 é o primeiro depois da vírgula. Então, é a ordem dos décimos. O 5 tá do lado do décimo. Ele é o centésimos. E o 8, do lado da centésimo, é o milésimos, né? As ordens. Então, eu coloquei as ordens para ficar mais fácil de eu reconhecer, tá bom? E agora? 7 é unidade, não é? Então, para eu saber o valor, é 7 vezes 1. Tudo bem? Que é igual a 7. O 2 faz parte dos décimos. O décimo, cada décimo vale quanto? 0,1. 0,1 vezes 2 é igual a 0,2, ok? O 5 faz parte dos centésimos. Para eu multiplicar pelos centésimos, eu multiplico por 0,01. Então, vai dar 0,05. E o 8 dos milésimos. Então, 8 vezes 0,001, que é igual a 0,008. Fiz a mesma coisa do exemplo anterior.
tá bom? Agora, vamos somar? 7 mais 0,2 mais 0,05 mais 0,008, que vai dar um total de 7,258. Tudo bem? A soma é igualzinha. Então, o que foi feito aqui para vocês entenderem? Foi feita uma decomposição. Eu desmontei esse número e expliquei para vocês cada ordem, tá bom, gente? Agora, vamos continuar. O que vocês vão aprender agora é como que se faz a leitura de um número decimal, tá? Eu tenho aqui o número 3,52. Lembrando que o que fica à esquerda do número decimal é a parte inteira, né? Que tá aqui em laranja. A vírgula, e o que fica do lado direito da vírgula é a parte decimal, tá? Então, aqui eu coloquei uma receitinha de como se lê. Ó, lê-se os números inteiros. Então, ó, 3. Lê-se a parte decimal, seguida da palavra. Décimo, se houver só uma casa decimal. Décimo, se houver só uma casa decimal. Centésimo, se houver 2 casas decimais. E milésimos, se houver 3 casas decimais. E assim por diante. Então, aqui, como que eu vou ler, gente? Eu tenho 2 casas decimais, ok? Então, se eu tenho 2 casas decimais, eu vou ler como centésimos. Então, eu leio a parte inteira, falo o valor da parte decimal e completo com a palavra centésimos. Por quê? Porque eu tenho 2 casas decimais. Então, a leitura desse número fica 3 inteiros, vírgula, 52 centésimos. Observem? Falei a parte inteira, falei a vírgula e falei a parte decimal. 3,52 centésimos. Tá? Posso não falar a vírgula? Posso. 3,52 centésimos. Tudo bem? Mas é melhor colocar a vírgula, tá bom? Aqui tem mais exemplos, ó. 1,7. 1 inteiro e 7 décimos. Aqui ficaria 3 inteiros e 52 centésimos, por comer uma palavra. Eu posso escrever, falar de outra maneira esse número? Posso. Eu posso ler também 1,7, tá? 1,7. Exemplo B. 5,23. Ó, já fiz uma leitura, né? Qual a outra maneira? 5 inteiros e 27 centésimos. Por quê? 2 casas decimais. Aqui foi uma casa decimal, eu li como décimo. E o exemplo C, 12,006. 12 inteiros e 6 milésimos. Por que milésimos? Porque são 3 casas decimais, tá? Vamos continuar. Ah, e quando não começar por o número inteiro, professora, como que eu faço a leitura disso? E quando a parte inteira tiver um 0 lá? Olha só, quando tiver um 0, você vai ler 8 décimos. Somente a parte decimal. Ou então, pode falar 0,8. 8 décimos ou 0,8. A mesma coisa o exemplo E, aqui, ó. São 2 casas decimais, né? Então, eu vou falar 8 centésimos, tá? Ou 0,08, ok, gente? Então, só para reafirmar algumas coisas, quando a parte inteira for 0, o número é menor que uma unidade. Então, 0,9 é menor que 1, tá? E quando a parte decimal do número é nula, ó, quando é nula? Quando é vírgula 00, não tem valor, né? O número é inteiro, então 17,00 é igual a 17, que é um número inteiro. Beleza, gente? Então, acabou a aula aqui. Não se preocupe que a gente vai tirar as dúvidas
em aula, tá bom? Em aula presencial online. Um beijo, gente, até daqui a pouco.